E começando a revisão do capítulo 61 de Boruto. Pois bem, o capítulo tem início no momento do cotidiano entre Boruto, Kawaki, Shikadai e Nojin, onde o Boruto começa a se mostrar um tanto incomodado com a vigia constante, o que leva a um diálogo onde, além de algumas informações que já sabemos, Shikadai e Nojin revelam alguns novos detalhes sobre como a rede sensorial de Konoha funciona e suas limitações. Basicamente, diferente do que muitos acreditavam, a rede sensorial não vigia a cada pessoa da vila o tempo todo por uma questão de ética, pois seria violação de privacidade. Portanto, a rede sensorial estava limitada a verificar o chakra no momento em que a pessoa entra ou sai da vila. Uma justificativa bem parecida com a que é dada para o Naruto não usar suas capacidades sensoriais dentro da vila nas primeiras light novels de Boruto. Além disso, eles também esclarecem que a vigia era composta por ninjas sensoriais que tinham apenas a função de transmitir rapidamente a localização deles e do inimigo, nada relacionado a combate, já que os únicos capazes de fazer algo caso o Kodo apareça são Naruto e Sasuke, o que faz o Kawaki ter uma lembrança das palavras do Amado sobre o Naruto morrer caso ele tenha uma batalha mano a mano com o Kodo. Por último, apesar das reclamações do Boruto, Inojin garante que eles estão em boas mãos, já que, a menos que o inimigo seja capaz de apagar a sua assinatura de chakra, qualquer movimento dentro da vila não será perdido, o que chama muito a atenção do Kawaki, principalmente a parte sobre apagar a sua assinatura de chakra. Prosseguindo, o foco muda para alguns ninjas de Konoha junto ao Sasuke vigiando uma das marcas deixadas pelo Kodo, onde é revelado que já se passou 10 dias desde que eles começaram a vigia, mas nenhum movimento do inimigo foi detectado, até que o Sasuke, indo contra as ordens do ninja encarregado, chega perto da marca e conclui que o Kodo não vai aparecer ali, assumindo, mesmo sem provas, que se fosse ele, escolheria outro lugar e segue em frente deixando os ninjas continuarem o seu trabalho. Aliás, eu vi muita gente reclamando da petulância que esse ninja random mostrou ter com o Sasuke, mas o que muita gente não sabe é que o Sasuke mal tem autoridade na vila. O título de Sasaukkage é meramente figurativo. Segundo os extras dos volumes, o Sasuke ainda preserva os status de Nukenin. Ele mal é oficialmente um ninja de Konoha. Bom, enquanto isso, Shikamaru está fumando no terraço do escritório do Hokage, recebendo relatórios dos times de vigia, até que recebe a companhia do Amado, e eles acabam tendo uma conversa, mas logo o clima acaba ficando tenso, com Shikamaru mostrando toda a sua desconfiança com o Amado, suspeitando que tudo o que aconteceu até agora esteja de acordo com algum tipo de roteiro mestre escrito por ele. Mas o Amado obviamente nega, dizendo que tem sido uma série de surpresas que ele nunca teria adivinhado há meio ano atrás, um detalhe que nos dá uma boa ideia de quanto tempo o Amado está em Konoha. Porém, o que lhe foi mais inesperado foi o Kawaki e sua aparente devoção pelo Naruto, que se tornou a principal motivação por trás de todas as suas ações, elevando a conversa para uma discussão sobre a linha tênue entre amor e loucura. Prosseguindo, na casa dos Uzumakis, todos parecem manter a rotina comum em família, até que o Kawaki decide pôr o lixo para fora, o que logo se mostra como parte de seu plano para despistar um ninja sensor que estava monitorando ele e o Boruto, deixando um Kagebunshi em casa enquanto sai escondendo a sua assinatura de chakra. Porém, mesmo assim, o Boruto ainda consegue sentir o seu chakra e percebe o que ele estava fazendo, mas aparentemente decide não revelar o que está acontecendo, temendo que o Kawaki seja descoberto e sua vigilância fique ainda mais rígida. Enquanto isso, no lado dos vilões, Eida avisa ao Kodo que o Kawaki está se movendo indo para algum lugar sozinho. Detalhe que dessa vez o olho direito dela tem uma mudança de cor interessante, ficando com a esclera preta e íris branca, o que muitos estão assumindo representar uma possível ligação com o Jogan. Mas eu diria que não passa de um pequeno detalhe representando a ativação de alguma habilidade. Pelo contexto da situação, diria que a Eida está simplesmente focando sua visão no Kawaki ao invés de vários eventos em paralelo. Mas enfim, ela também explica ao Kodo como o Kawaki enganou os vigias anulando sua assinatura de chakra e revela um detalhe muito interessante, que essa é uma habilidade inerente a todos os Otsutskis, assumindo que o Kawaki tenha se dado conta de possuir essa habilidade instintivamente, como um potro sendo capaz de levantar logo após o nascimento.
Sendo assim, não podendo deixar uma oportunidade perfeita como essa escapar, o Kodo decide ir atrás do Kawaki, se teleportando para uma marca bem escondida dentro de uma fissura numa árvore nos arredores de Konoha, também mostrando mais um uso bem criativo para sua habilidade ao se comunicar com a Ada, teleportando partes de seu corpo para a marca que estava nela, lembrando muito o que o próprio Obito fazia com a intangibilidade, basicamente existindo em dois lugares ao mesmo tempo. Uma solução que particularmente achei bem inteligente, pois impede que suas comunicações sejam detectadas de alguma forma. Enquanto isso, Kawaki deixa os muros da vila e por sua vez o Boruto não tem como ir atrás dele sem ser detectado pelo vigia, portanto decide confrontar o clone do Kawaki e perguntar como ele conseguiu suprimir seu chakra e por que ele consegue sentir onde o verdadeiro estava. Mas o Kawaki verdadeiro também parece não saber de muita coisa, assumindo que o Boruto pode senti-lo por meio de algum tipo de padrão de ondas, seja por ele ser um Otsutsuki ou pela afinidade que eles possuem. O que eu acredito ser a própria tal ressonância entre eles, já que aparentemente em circunstâncias normais, tanto Boruto quanto Kawaki não parecem ter habilidades sensoriais, e o mesmo não acontece entre Kawaki e Ishiki, e talvez por essa razão que o Ishiki não tenha sido capaz de senti-lo como Boruto, a não ser pela conexão de chakra entre a prótese que ele tinha e o Naruto. E chegando ao final do capítulo, a Ada informa ao Kodo que o Kawaki está indo para o oeste, e se perguntando o porquê disso, quase como se soubesse que existe algo naquela direção, o Kodo diz que vai perguntar diretamente a ele, assim encerrando o capítulo. Agora, terminando o vídeo, esse foi mais um capítulo onde infelizmente não há muito que se extrair, no geral um capítulo na média que parece, pelo menos a princípio, marcar o final dos capítulos de transição com o Kawaki finalmente tomando a sua decisão, o que parece ter reacendido o interesse do fandom depois de vários capítulos, o que é muito bom de se ver. A arte continua seguindo a qualidade do capítulo anterior, quem sabe indo até mais além, se mantendo bem consistente ao ponto de que nos trechos com o Sasuke e o Shikamaru parece até que você está lendo genuinamente um capítulo de Naruto, tanto no traço que nem parece do Ikemoto em certos pontos, quanto na forma como os quadrinhos foram distribuídos pelas páginas ou na composição, que inclusive está muito boa em comparação ao começo desses capítulos de transição. Diria que o ponto mais fraco desse capítulo tenha sido a falta de mais objetividade nos diálogos. Foi muito diálogo para pouca informação relevante, deixando a leitura um tanto cansativa e do meio para o final do capítulo ficou um tanto ilustrativo demais, com mais páginas do que o necessário dedicadas ao diálogo do Sasuke com os ninjas randoms ou a fuga do Kawaki. Como vocês podem ver, meu resumo do capítulo foi bem menor do que o normal. Tenho a sensação de que o Kishimoto simplesmente quis segurar as consequências da fuga do Kawaki o máximo possível e deixar para o próximo capítulo, quando tudo poderia ter pelo menos começado neste. Mas em todo caso foi um capítulo agradável, assim como o anterior. Gostei muito de como esse capítulo conseguiu conciliar as informações ou eventos importantes com os momentos casuais do dia a dia dos personagens, como por exemplo no começo com o diálogo sobre a rede sensorial, que começou basicamente como uma birra do Boruto e levou a esse assunto, uma maneira muito boa e natural de deixar o Kawaki saber como escapar da equipe sensorial, sem dúvidas uma evolução na narrativa do mangá. É desse tipo de naturalidade que às vezes eu sinto falta. Também dou um destaque a alguns pontos bem interessantes, começando pela discussão sobre a linha tênue entre amor e loucura, a parte entre aspas mais filosófica do capítulo, onde fica subentendido que o Kawaki sente pelo Naruto está mais próximo da loucura, uma devoção desenfreada como a do Kodo pelo Ishiki, do que um simples complexo paternal. Um trecho que particularmente eu gostei muito, pois evidencia ainda mais a observação que eu havia feito lá no capítulo 53 sobre o Kawaki ser um personagem similar ao Haku ou Kimimaro, alguém que vê a pessoa que o acolheu como a única razão de sua existência e considera-se uma ferramenta em função de seus objetivos e sonhos.
E que também pode dizer muito sobre o Amado, pois se do ponto de vista dele não há uma linha clara que separe o amor e a loucura, será que ele entende o Kawaki e pode manipulá-lo com tanta facilidade, tocando no ponto onde ele sabe que o Kawaki reagirá, por estar passando por uma situação parecida, talvez obcecado pelo amor que tinha por sua filha ao ponto de tomar decisões que podem ser interpretadas como loucura? Bom, fica aí o questionamento. E por falar em manipulação e loucura, o rumo que o Kawaki tomou neste capítulo não me surpreendeu nem um pouco. O caminho para essa decisão de sair da vila já estava sendo construído gradualmente no decorrer dos últimos 3 ou 4 capítulos. No final das contas, aconteceu exatamente o que eu suspeitei na revisão passada. Ele está deixando a vila e mesmo que suas razões ainda não tenham sido esclarecidas, acho que fica meio óbvio que ele está tentando barganhar com o Kodo. Afinal, essa é a única forma dele tentar ajudar Konoha e o Naruto sem a ajuda do Karma. Inclusive, vi muita gente observando que o detalhe dele estar indo ao oeste pode significar que ele está indo até Megakure, que fica a oeste do País do Fogo, e bem como vimos no anime, era onde existia uma base da Kara. Acredito que ele está indo tentar chamar a atenção do Kodo sem saber que já conseguiu chamar a atenção dele. E sim, eu sei que muitos podem estar tentando comparar essa situação atual do Kawaki com a do Sasuke no clássico, porque ambos fugiram da vila, mas eu não diria que isso torna o Kawaki num Sasuke 2.0 ou faz com que essa situação seja um paralelo com o Sasuke. Para início de conversa, as razões dele são completamente diferentes. E se no capítulo 1 ele é visto como um antagonista que se voltou contra o mundo ninja, já era óbvio desde o começo que o Kawaki deixaria a vila, era uma questão de quando e como. Não sei por que algumas pessoas ainda ficaram surpresas com isso. Aliás, lá nos primórdios do mangá, assim que o Kawaki foi acolhido pelo Naruto, eu já dizia que ele não ficaria muito tempo em Konoha, ou do contrário, suas técnicas ficariam muito parecidas com as do Naruto e do Boruto, uma vez que ele era discípulo do Naruto e tal. Então, isso já era esperado. Além disso, temos aí o que talvez seja o ponto mais relevante do capítulo, a revelação dessa nova característica dos Otsutskis de esconder o seu chakra naturalmente, um detalhe que confirma de uma vez por todas que Kawaki e possivelmente também o Boruto podem usar certas habilidades de Otsutsuki sem depender do Karma diretamente, apesar de aparentemente ainda precisarem dele para extrair todo o potencial de seus poderes Otsutskis. Também explicando o motivo do Naruto não ter sentido o Jigen na primeira batalha contra ele, o que anteriormente eu acreditava ser alguma limitação das habilidades sensoriais ou interferência do mesmo material dos cubos usados pelo Ishiki. Lembrando que esse tipo de habilidade não é nenhuma novidade no universo de Naruto, a Karin já tinha a habilidade de esconder o seu próprio chakra e de seus companheiros, só não vimos tantos personagens com esse tipo de habilidade sendo explorados. Aliás, diria que já podemos ter visto essa habilidade em prática antes, como em Kaguya vs Naruto e Sasuke, quando ela apareceu atrás deles em um portal, ou talvez quando Momoshiki e Kinshiki atacam o estádio no exame de Chunin, chegando sem serem percebidos. Claro, temos situações como quando Ishiki ataca Konoha e é rapidamente sentido pela rede sensorial, mas assim como toda habilidade nesta obra, nem sempre o personagem vai estar usando. E parando para pensar, esse pode ter sido um movimento proposital da parte do Ishiki, pois causar um caos na vila obrigaria o Naruto a agir o mais rápido possível, dando mais chances para ele localizar o Kawaki com mais facilidade, caso tivesse conseguido convencer o Naruto a devolvê-lo, sem falar que ele não tinha tanto tempo a perder para entrar na vila na surdina e procurá-lo. Por fim, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, diria que o que estamos vendo aqui é o terreno sendo preparado para uma eventual batalha entre Kodo, Sasuke, Kawaki e Boruto, com Boruto descobrindo como esconder o seu chakra e seguindo Kawaki, e o Sasuke descobrindo rastros do Kodo e o seguindo, com a possibilidade da interferência do Naruto, ou possivelmente do ciborgue do Amado, quando Konoha acabar se tocando que Kawaki e Boruto fugiram. Certamente uma última batalha antes do time skip e uma possível redenção para o Sasuke após a surra que ele levou contra o Ishiki. Claro, possivelmente não será uma luta fácil, Kodo é alguém que pode derrotar o Naruto ou o Sasuke individualmente, mas eu espero ver o Sasuke mostrando serviço pelo menos em algum momento da batalha, finalmente lutando, ao meu ver, como ele sempre deveria ter lutado desde o começo, usando suas habilidades mais básicas, estratégia e trabalho em equipe, assumindo que talvez ele não esteja sozinho, que Boruto e Kawaki vão estar junto dele.
Bom, então é isso, espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.